Por que não acontece mais milagres na igreja hoje? Bom, vamos falar rapidinho sobre algo muito importante antes de eu entrar no tema. Eu creio que falta de perdão hoje tem sido o carro-chefe que vai levar muitas pessoas para o inferno hoje. Grave bem o que eu vou falar para você. Mateus capítulo 18, até o versículo 30. Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 18. Eu vou passar para vocês algumas coisas separadas, e vou chegar no tema que eu quero chegar, só para a gente poder fazer proveito do tempo que o pastor me concedeu aqui. A parábola do credor incompassivo. O que é falta de perdão? Porque nós temos tantas pessoas hoje sofrendo com falta de perdão. E nessa parábola nós vemos Jesus explicando o que acontece quando nós temos falta de perdão. Ele mostra uma pessoa, né? Só rapidinho. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, versículo 23 em diante, 18 de Mateus. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, mulheres, filhos, e tudo quanto possuía, para que a sua dívida fosse paga. Então o servo prostrou-se e, reverente, rogou: ser paciente comigo, e eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora, e ele disse: eu vou perdoar a sua dívida. Saindo esta pessoa, né, aquele servo encontrou um dos seus conservos, aquele que foi perdoado, agora ele encontra outro que deve a ele, e que era uma quantia muito menor do que ele acabara de ser perdoado. E ele agora sufocava essa pessoa, dizendo: paga o que você me deve. E então o seu conservo, caindo-se-lhe aos pés, lhe implorava e dizia assim: ser paciente comigo, eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou-o na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito, e foram então relatar àquele senhor que havia lhe perdoado a dívida. Versículo 32, então o seu senhor, clamando, disse: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida, por que você me suplicou? E por que você não fez a mesma coisa? Por que você não te compadeceu do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Versículo 34, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Veja bem, amados, a falta de perdão, primeiro, Deus não pode nos ouvir. Quando nós temos falta de perdão, nós não podemos ser ouvidos por Deus. Número 2, quando nós temos falta de perdão, a nossa oferta não pode ser recebida. A Bíblia diz assim: leva a tua oferta no altar, coloca ela no altar, volta, deixa a oferta no altar, é isso que a Bíblia diz. Volta lá, conserta com o teu irmão, e volta e apresenta a tua oferta. Tem pessoas que estão depositando dízimo e oferta no altar há 15, 20 anos e ainda não consertou com o irmão. E a oferta está no altar, esperando o dia do teu conserto, para que o Senhor possa receber, e então você receba a bênção dessa oferta. A falta de perdão, ela não tem nada a ver com a outra pessoa. A falta de perdão tem a ver com a pessoa que não perdoa. Todos nós vamos ter razões grandes para dizer: eu não perdoo essa pessoa. Como eu estava falando isso numa cidade na América, e uma jovem linda de 20, 21 anos mais ou menos, ela havia sido abusada, e ela disse: como eu vou perdoar? E eu disse: filha, eu sei que é difícil, mas tudo que o inimigo quer é que você não perdoe, para que as suas bênçãos sejam bloqueadas. Perdoar a outra pessoa não significa nada com a outra pessoa, mas sim comigo. E eu queria dar um exemplo para você do que é falta de perdão, mas dentre essa ministração, que só ela seria uma ministração, mas dentre elas, pega o versículo comigo, o versículo 34, 35, peraí, 34, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Diga comigo, verdugos. Você sabe o que é isso?
atormentadores. Você sabe aqueles filmes medievais que no final aquela pessoa é levada por aquela, e ele tem ali umas ferramentas para poder deixar a morte dele devagar e sufocar aquela pessoa. Verdurgos, atormentadores, são demônios que eles agora têm direito de atormentar quem tem falta de perdão. Qual é o mal do século hoje? Estresse, ansiedade depressão. Se nós vamos para dentro da teoria, se nós vamos para dentro da psicologia, nós vamos saber que, obviamente, ansiedade é preocupação com o futuro, depressão é preocupação com o passado, ansiedade, depressão e estresse. E o estresse é a pressão do dia. Uma pessoa muito sobrecarregada, ela vai ter problema de estresse. Uma pessoa ansiosa, ela está muito preocupada com o futuro, que ainda não chegou, você não precisa preocupar. Ou a depressão, algo do passado que você não largou, isso dentro de uma teoria, dentro da psicologia. Mas quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos que hoje, o mal do século, as pessoas estão sendo atormentadas, porque o diabo ele não tem direito nenhum na tua vida. Guarde o que eu estou falando para você. Uma vez que você se entrega a Jesus Cristo, uma vez que você é comprado pelo sangue de Jesus, ele não tem direito sobre a tua vida. Ele só tem o único direito que o diabo tem sobre a tua vida, é o que você dá a ele. Ele só pode fazer o que você dá a ele de direito. Então quando eu deixo de perdoar uma pessoa, ele dentro da palavra, ele olha e fala assim: eu tenho o direito de atormentar essa pessoa pela palavra de Deus. Eu tenho o direito de proibir que a oração dessa pessoa chegue aos céus. Ser atormentado, perder a salvação, quem sabe? O pastor perde a salvação, obviamente, porque o preço do pecado que Jesus perdoou seu é muito maior do que qualquer coisa que alguém fizesse para a gente. Falta de perdão. Se eu tiver uma criança aqui, tem uma criança aqui, pode me ajudar? Tem, você vem, meu filho? Você vem aqui me ajudar? Vem cá me ajudar a pregar, vem. Não vem? Vem cá, meu filho. Você vem? Bate um aplauso para ele. Pastor, o que é falta de perdão? Vou te explicar o que é falta de perdão. Você lembra quando você brincava com criança? Quem é seu pai? Ali, faz isso aqui. Sobe aqui. Sobe aí. Isso aqui é falta de perdão. Agora imagina você ter falta de perdão com 5, 6, 10. Imagina você ter falta de perdão com o irmão pesadão, hein? Falta de perdão, obrigado, filho, é você carregar essa pessoa que você não perdoa. Quais são os sintomas de uma pessoa que tem falta de perdão? Primeiro, tempo não perdoa. Pastor, aconteceu 15 anos atrás. Eu até converso com a pessoa, mas nunca resolveu o problema. Outro sintoma, um sintoma de falta de perdão: toda vez que toca no assunto dói, machuca. Uma pessoa que tem falta de perdão, às vezes ela não tem todos os sintomas, mas alguns dos sintomas. Sempre quer falar no assunto. Você senta do lado da pessoa e você muda de assunto e ela volta para o assunto, muda de assunto e volta para o assunto. Eu não sei o que aconteceu, pode ter sido uma traição, um abuso, pode ter sido passado para trás em alguma situação, mas eu quero dizer para você hoje, para mim está falando isso, é porque Deus me direcionou a isso. Falta de perdão vai bloquear tuas bênçãos, está bloqueando a tua oferta, está bloqueando a tua vida, está bloqueando o teu futuro. A falta de perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, eu decido deixar para trás isso, eu decido, seja talvez um pai, um amigo, um irmão, um primo, um tio, eu não sei com quem, mas eu quero dizer para você, um pastor, um líder, você precisa consertar isso.
E a primeira coisa a fazer é pedir perdão a Deus por estar carregando isso. Eu falei isso, curas acontecem no meio de uma libertação de falta de perdão. Por isso eu queria pedir que vocês se colocassem de pé, para mim encerrar isso aqui e eu passar para o segundo tópico. Se solta da pessoa que você está do lado. Eu quero pedir a você que feche os teus olhos todos, por favor. Talvez no negócio, talvez no trabalho, que você tem parceiros de trabalho, talvez esposo e esposa vivendo juntos, e ficou aquela falta de perdão, e hoje vocês não podem viver uma intimidade, uma plenitude. Por quê? Porque tem falta de perdão. E a falta de perdão é uma decisão, eu decido perdoar. E nessa eu quero que você faça uma oração comigo. E nessa oração, você vai citar o nome dessa pessoa que o Espírito Santo esteja colocando no teu coração. O nome dessa pessoa que houve algum problema. Se você não recorda de ninguém, meu amado, comece a orar e peça: Espírito Santo, não deixa nada escondido. Irmãos que não se falam mais, família que não falam mais, pais e filhos que não se falam mais, irmãos dentro da igreja que não se falam mais. Pastor, quando eu perdoo, sou obrigado a conviver com essa pessoa. Depende da situação. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você perdoar, você tirar isso das tuas costas, você tirar isso dos teus ombros, para que você não fique corcundo, e você não consegue prosperar em nada, você não consegue viver uma vida de alegria, e a tua mente é atormentada, e você vai tomar todo tipo de comprimido que os psicólogos e psiquiatras quiserem te dar, mas não vai resolver, porque o problema é espiritual. Fecha os teus olhos. Repita comigo: Senhor Jesus. Fala esse nome forte: Senhor Jesus. Hoje eu aprendi que o Senhor me perdoou. O meu pecado o Senhor perdoou. Eu te traí e o Senhor me perdoou. Eu não tenho nada para te dar em troca, mas mesmo assim o Senhor me perdoou. Você desceu, veio à cruz e morreu para pagar pelo meu pecado, para pagar a minha dívida. A dívida não era sua, era minha, e o Senhor pagou. Por isso eu te peço, derrama sobre mim esta graça para perdoar a todas as pessoas que me traíram, que me machucaram, que passaram pela minha vida. Em nome de Jesus, hoje eu decido liberar perdão a todas essas pessoas. Eu quero pedir a você que, se você tem um nome, fale esse nome. Não precisa falar alto, mas libera aí agora em nome de Jesus. Libera isso agora em nome de Jesus. Diga: eu libero em nome de Jesus. Fala o nome dessa pessoa. Eu te libero João, eu te libero Antônio. Fala o nome dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu te libero pai, eu te libero filho, eu te libero esposa, esposo. Hoje você vai sair daqui leve no nome de Jesus. Ofertas que vocês têm colocado no altar hoje subirão ao Senhor, porque serão entregues ao Senhor, e a bênção descerá sobre a tua vida. Em nome de Jesus, libera agora, libera isso no mundo espiritual. Depois você resolve no físico, agora libera no espiritual no nome de Jesus. Libera agora essas pessoas, libera quem te traiu. Libera agora. Eu vou orar para que essa dor saia do teu coração. Eu vou orar para que esse verdurgo nunca mais se atormente a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traições do matrimônio, libera agora em nome de Jesus. Enganos, libera no nome de Jesus. Pais que na ignorância trataram os seus filhos, libera no nome de Jesus. Libera o teu pai agora. E talvez você, alguém que morreu, já não está mais aqui, mas todavia ficou aquele machucado dentro de você, libera perdão em nome de Jesus. Libera agora o pai, libera a mãe, libera agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale o nome dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, eu apresento os teus filhos, Senhor.
Senhor, da mesma forma que o Senhor perdoou, Senhor, os pecados, e agora, Senhor, diante da Tua palavra, porque quando a palavra é pregada, o Senhor nos mostra, o Senhor abre os nossos olhos. Portanto, Pai, todos os sintomas desapareçam no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, Jesus, desça sobre os teus filhos agora, Senhor, a graça, Senhor, para curar os corações, para curar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a mente agora, Senhor, o nome de Jesus, Pai, o corpo, feridas físicas do corpo, sejam curadas agora no nome de Jesus, Pai, que vieram através, Pai, de situações, de abusos, de traições, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, cura agora os corações, cura as mentes agora, cura, Senhor, agora, Senhor, famílias, cura, Senhor, matrimônios, cura, Senhor, agora mães, pais, Senhor, cura a esposa, Senhor, que sofreu de traição, cura, Senhor, agora, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de rejeição, se vai agora em nome de Jesus, todo espírito, Senhor, que abate o espírito, que traz uma baixa autoestima, em nome de Jesus se vai, Senhor, mandamos embora agora, dores musculares, dores dos ossos, dores da cabeça, fora em nome de Jesus. Senhor, eu vim aqui por um povo que é comprado e lavado pelo teu sangue. Eu te peço, Senhor, que esse evangelho, essa pregação venha fazer a diferença nos teus filhos, hoje e sempre e eternamente, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão, agradeça a Deus, glorifique a Ele, comece a glorificar, glorifica, agradeça a Deus, porque Ele morreu na cruz, você não podia pagar, mas Ele pagou. Com a sua mão assim levantada comigo, diga: eu não sou um rejeitado. Diga: espírito de rejeição, deixa a minha vida agora, em nome de Jesus. Eu sou filho do rei, eu sou escolhido, eu sou dele. Xarabarabaxorebaste comaná, Eramandarabiosha preste cobraba, Rebaia sotoromondo comana soreba, Rebaia chepriaste cobriande comaná, Ibandi clush leidriaste iraslo, Eraias ti cobrabai. Vejo Deus falando com os jovens, eu vejo Deus falando com pessoas aqui hoje, eu vejo Deus reatando matrimônios hoje, eu vejo Deus levantando agora, Obrabarrum, o Espírito do Senhor me fala sobre o espírito de suicídio, e eu, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem só a esse espírito de suicídio: sai agora em nome de Jesus, sai dessa casa, sai dessa vida, em nome de Jesus, e nunca mais volte. Raposotocomanasso, rebenderebexerebeste cobrabai, ibiassorebaiasso, oromondo cobrabachabrias, hebraia sotorimiandecai, leremenderebexerebeste cobrabai. Em nome de Jesus, eu declaro você livre, livre para prosperar, livre para crescer, livre para viver a vida que o Senhor deixou para você. Deus está reatando algo na tua vida, meu filho. Esse moço do cabelo encaracoladinho aqui, bem na reta aqui, Deus está reatando algo na tua vida. Deus está trazendo algo na tua vida. Há uma missão e um propósito para você, meu filho. E por um momento parece que desapareceu, mas o Senhor está voltando novamente. E ainda esse ano você vai ver muitas coisas acontecer. Nós somos perdoados, somos lavados pelo sangue de Jesus, somos purificados por Ele. Não havia nada em nós para chamar a atenção dEle, mas mesmo assim Ele veio aqui, nos fez noiva. Você é escolhido. Há algo na tua vida, há algo na tua vida que ninguém pode tomar. É o DNA de Deus que está na tua vida.
Aramadarabachorebaste comanas sebreste querias. Oreas leideriaste co. Ora vai. Deus está renovando pactos hoje aqui. Deus está renovando alianças hoje aqui. Deus está renovando alianças. Está renovando vidas hoje aqui. Eu vejo multiplicação acontecendo. Deus está te curando para multiplicar você. Deus está te curando para multiplicar. Através de você, muitos serão, muitos virão. Através do que Deus faz em você e fez e está fazendo, muitos virão. Eu profetizo multiplicação de bênção na tua vida. Profetizo multiplicação de bênção, uma mente nova, uma mente renovada, uma mente que não há limitação, porque não é através da tua força, é através da força dele. Não é o que você tem, mas é o que ele tem e colocou em você. Aleluia. Dê um aplauso forte ao Senhor. Glória a Deus. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Dá um sinal com a mão comigo assim. Amém? Glória a Deus. Segura aí. Não, baixa aí, baixa aí. Quantos desses que são batizados que não falaram em línguas essa semana? Levanta a mão comigo assim. Vamos aprender sobre isso? Quantos querem aprender sobre isso? A ferramenta que eu vou te ensinar, ela é bem simples. Só que é uma ferramenta que pode mudar toda a tua história. Quantos querem carregar o sobrenatural de Deus? Quer chegar no trabalho, na escola ou em qualquer lugar e ver uma pessoa enferma, colocar a mão e ela ser curada? Está com uma dívida para pagar, faz igual Jesus, manda o discípulo lá, pesca um peixe, pega uma moedinha dentro da boca dele. Ver as coisas e através disso ter livramentos do Senhor, sobrenatural. Amém? Quantos querem viver isso? Amém. Então vamos aprender sobre isso? Vamos lá, abra comigo a Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Bem básico o que eu vou te ensinar, porém fundamental. Pode se sentar. Por que muitas pessoas não aceitam Jesus hoje? Porque não veio uma diferença, ok? Então quando há uma diferença, quando nós podemos provar essa diferença a essa pessoa, quando eu aceito Jesus, tem que haver uma diferença na minha vida. Não é uma diferença se transformar num religioso, é uma diferença de transformação, de bênção na minha vida. Pastor, vai ter dificuldade? Sim, vai ter dificuldade, mas você vê a bênção. As pessoas têm que olhar e dizer assim, ele é abençoado, ela é abençoada. Pode passar problema, mas a bênção de Deus está nele. Eu fora o nosso pastorado, a minha vida pastoral, eu também eu tenho uma empresa e trabalho dentro da empresa e também trabalho na nossa linha pastoral. E estamos na nossa companhia, no nosso local ali há 20 anos. E todos me conhecem ali, o judeu. Eles falam assim, alguns falavam assim, ele é sortudo, outros falam assim, não, ele é abençoado. Porque eles me chamam de judeu, porque vem a bênção do Senhor no nosso meio. Quando o furacão passou, quebrou o galpão do lado, desse, daquele, e o nosso galpão ficou ali intacto. Ele disse, o que aconteceu com o judeu? Deus protegeu. Há uma bênção especial sobre a nossa vida. Há uma proteção. A Bíblia diz que nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que há anjos em nossa volta. A Bíblia nos fala sobre essa proteção. Deus está a nosso favor, e quem irá contra aquilo que Deus está a favor? Quem pode ir contra? Pode ser amaldiçoado um crente? Não pode. Como é que eu vou amaldiçoar quem é abençoado? Amém? Porém, eu tenho que entender que dentro deste círculo, eu preciso cumprir com a palavra de Deus, senão eu não vou ver as diferenças na minha vida.
Por isso, o que eu vou ensinar para vocês hoje aqui, se vocês colocar isso em atividade, eu tenho certeza absoluta, pastor, que vai mudar isso aqui, vai mudar esse quadro. A tua vida vai mudar e o quadro da igreja também vai mudar. Digo para melhor, Deus tem abençoado muito, mas eu sempre sou inconformado, eu quero mais. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, o que diz a palavra do Senhor? Mas recebereis. Nós vamos ler bastante Bíblia, ok? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja bem, Jesus está dando ordem à igreja. Hoje nós temos uma situação no meio global da igreja. Hoje nós temos uma situação onde as pessoas falam muito contra o batismo com o Espírito Santo. Existem teorias que vêm e falam e dizem: olha, uma vez que você recebe Jesus, você já tem Espírito Santo, você não precisa falar em línguas. Bom, para mim não interessa o que as pessoas dizem, me interessa o que a Bíblia diz. Então nós vamos olhar pela palavra de Deus o que é o batismo com o Espírito Santo. E nesse versículo, Jesus dá suas últimas coordenadas, até o versículo 11, são as palavras de Jesus, dentro do livro de Atos, capítulo 1 de Atos. O livro de Atos é o exemplo da igreja, ou seja, quando uma igreja tem discipulado, ela é ensinada dentro desse discipulado, todas as pessoas são ensinadas dentro desse discipulado, e depois elas seguem nesse discipulado. Atos é o discipulado da igreja, pode haver diferentes visões, mas Atos é o discipulado da igreja, ou seja, começou, nós somos o capítulo 28 de Atos, ou seja, nós vamos dar continuidade no que Jesus iniciou, amém? E o que ele explica até o versículo 11, ele diz: olha, fiquem reunidos até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo descer, de forma dunamis, de forma poder, essa palavra poder, se você coloca ela no original, ela é dunamis, que significa uma explosão, poder dentro de você. Então quando o dunamis desce em você, agora essa explosão vem, você se torna minha testemunha. O que é uma testemunha? Quem é advogado sabe disso. Um advogado, um juiz, ele só vai poder escutar uma testemunha de alguém que esteve presente no local. Em outras palavras, se um acidente acontecer e eles vão e buscam você, vem aqui, o que aconteceu? Aconteceu assim, assim, assim. Você estava no local? Não, alguém me falou. Não serve, tinha que estar no local e fisicamente poder ver isso. Uma testemunha é alguém que viu, é alguém que esteve presente. Para que eu e você sejamos testemunhas, nós temos que ver as coisas de Deus acontecer. Eu estou falando para vocês que eu sou testemunhas de milagres que eu vi. Para que nós possamos ser testemunhas do Senhor, nós precisamos receber a bomba que se chama dunamis, que é o Espírito Santo dentro de nós. E quando esse dunamis vem, ele vem para fazer a diferença. Se você for nos morros de tráfico, você vai ver que as pessoas estão preparadas ali e elas estão com suas metralhadoras. Elas estão preparadas ali, mas a arma delas é que traz o poder na vida delas. Sem a arma, eles não são ninguém. Qual é a arma do cristão? O poder do dunamis. A bomba que nós temos na nossa mão é o Espírito Santo. O diabo não quer que a igreja saiba do que nós estamos falando. O diabo não quer que a igreja carregue essa bomba. O diabo não quer que a igreja carregue isso. Na época, após os primeiros 100 anos aproximadamente, nós vemos que a igreja viveu um tempo diferente. E era um status você ser batizado com o Espírito Santo. Quando uma pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo, eles olhavam e diziam assim: uau, olha ali, o irmão recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele é poderoso, ele é fogo, fogo puro. Então as pessoas começaram a carregar aquilo de uma forma diferente, e agora elas iam conversar com as outras, elas já nem falavam mais o seu idioma, elas já começavam a falar em línguas. Paulo vem e traz uma explicação no 1 Coríntios capítulo 14, como nós devemos falar em línguas. E hoje eu tenho visto muitos teólogos usando esse mesmo texto contra a igreja. Jesus, as palavras de Jesus é dizer assim: não pare até que você receba do alto, seja revestido com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo e o que ele vai fazer na tua vida? O batismo com o Espírito Santo, ele vai mudar a tua vida totalmente. De medroso você vai a corajoso.
O batismo com o Espírito Santo, ele vai trazer ousadia na tua vida. O batismo com o Espírito Santo, ele vai te dar coragem. O batismo com o Espírito Santo, ele vai trazer dentro de você, a tua unção, com a tua fé, vai começar a mobilizar você. A metralhadora na mão do cristão. E quando nós olhamos capítulo 2 de Atos, eles seguiram a palavra do Senhor. Vamos lá, capítulo 2 de Atos, versículo 1 a 4. Dois de Atos, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles se reuniram no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do... Quantos ficaram cheios? Todos os aproximadamente 120 pessoas que estavam naquele local, todos eles foram cheios do Espírito Santo. A palavra nos diz que chegou com um barulho. A palavra nos diz que eles viram como línguas repartidas. Em outras palavras, algo aconteceu naquele ambiente que ficou visível que algo chegou ali. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, dentro da continuação do texto, eles estavam reunidos e eles estavam presos praticamente num lugar, porque eles haviam crucificado Jesus há poucos dias antes. Para ser mais exato, 51 dias antes. Jesus havia sido crucificado, 40 dias ficou, depois Jesus voltou aos céus, e 11 dias depois desceu o Espírito Santo. E eles ali reunidos, receberam o Espírito Santo, mas eles estavam presos naquele lugar, porque eles estavam com medo, que agora eles crucificaram Jesus e estavam em busca dos discípulos. Então eles estavam amedrontados, eles não estavam evangelizando, eles estavam quietos na igreja, parados. Quando o Espírito Santo chegou, havia uma festa de Pentecostes na igreja, naquela cidade. E havia pessoas de todos os lugares daquela cidade. Agora eles saem para as ruas. E quando eles saem para as ruas, eles começam a pregar o evangelho de forma ousada. E quando as pessoas viram eles disseram assim: o que aconteceu com esse povo aí? Parece que estão bêbados. Quem conhece o texto? Estão bêbados eles? Eles confundiram como se eles tivessem bebido. E Pedro se levanta e fala assim: não, ninguém bebeu, eles estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre nós. Para que aquele povo visse que eles estavam bêbados, é porque certamente eles estavam agindo de forma estranha. Não é assim? Como nós reconhecemos um bêbado? Ele está cambaleando, ele está agindo de forma estranha. E o que aconteceu com aquele povo? Eles receberam o primeiro sermão de Pedro. Aquele Pedro que estava com medo, agora ele fala ao povo, ele diz assim: olha povo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo. E eu quero falar para vocês de Jesus. Que Jesus? Sim, aquele que vocês crucificaram. E ele começou a pregar com ousadia. E aquele povo ouviu a pregação de Pedro. E eles disseram então: o que faremos nós agora, Pedro? E ele disse: arrependei-vos e sedes batizados. Ou seja, ele convidou todo o povo a aceitar Jesus, ao arrependimento. Mas ele só fez isso porque ele estava cheio do... Nós estávamos em nosso ministério, um dos jovens pegou o avião. Ele pegou o avião e quando ele estava dentro do avião, o Espírito Santo moveu ele com algo superior, com algo, mobilizou ele. E ele falou para a aeromoça, ele falou assim: olha, eu quero fazer uma oração nesse avião aqui antes de levantar o voo. E a moça falou assim para ele assim: o senhor não pode, porque isso aqui é só para a companhia usar, o senhor não pode usar. Um jovem, 21, 22 anos. E ele disse assim, e ele olhou para a moça e começou a entregar uma revelação para ela: olha, você passou por isso, quando você fez isso, e a moça começou a chorar, entregou um negócio para ele. E ele pegou o microfone e ele começou a falar: olha, você saiu da casa hoje, você brigou com a sua esposa, você está indo para um outro lugar, e começou a trazer um monte de revelação. E ele fez uma oração, fez uma cruzada dentro do avião. Sabe o que eu quero dizer? Naquele avião houve salvação. Por quê? Porque ele se entrou com ousadia. Só através do Espírito Santo um homem consegue fazer isso.
Quando nós saímos das ruas para evangelizar, nós entramos com o evangelismo sobrenatural, dentro de revelações, só através do Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ou se ela não estiver movida com o Espírito Santo, ela vai agir com medo, ela vai agir amedrontada. Por isso o Espírito Santo, deixa eu dizer para você quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dono da igreja. O pastor está responsável, mas o Espírito Santo é o dono da igreja. O Espírito Santo é o administrador da igreja. O Espírito Santo é o que traz a revelação da palavra. O Espírito Santo é o que mobiliza a igreja. O Espírito Santo é o que move o coração dos irmãos. O Espírito Santo é o que traz o arrependimento. O Espírito Santo é o que leva e convence do pecado. Sem o Espírito Santo a igreja não é igreja. Sem o Espírito Santo nós não somos cristãos. Sem o Espírito Santo nós somos naturais. E Deus não chamou o cristão para ser natural. Sem o Espírito Santo você não crê em milagres. Com o Espírito Santo você não é um homem natural, você é um homem espiritual. Por isso a diferença da igreja está no Espírito Santo. Pastor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, porque qual é o maior inimigo para receber o sobrenatural? Qual é o maior inimigo para se falar em línguas ou receber os dons do Espírito Santo? Quem pode me responder? A razão. Os teus 5 sentidos querem encontrar lógica em tudo. Por que esse milagre aconteceu? Ensina um milagre para o médico. Meu filho foi curado de forma extraordinária dentro do hospital. Fizeram uma reunião e eles não sabiam explicar o que aconteceu. E eu falei ao doutor, com toda humildade, o que aconteceu aqui foi um milagre. Ele falou, o que eu vou escrever no repórter do teu filho? Eu falei, escreve que foi um milagre. Ele falou, meu filho, isso aqui não tem na linguagem da medicina. Eu falei, o senhor se vira com a sua medicina. O senhor viu que foi um milagre. Hoje esse médico é amigo meu. Eu tenho escrito no repórter do meu filho, something happened, alguma coisa aconteceu. Para o mundo é alguma coisa, para o mundo é uma sorte, mas para nós é o poder de Deus. Mas o que aconteceu com esse rapaz? Mas o que aconteceu com essa igreja? Mas o que aconteceu com essa vida? O Espírito Santo entrou e moveu. Por que nós temos crentes perdendo hoje? Por que nós temos crentes derrotados hoje? Falta do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você é outra pessoa. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está em mobilização diferente. E vamos ver dentro da palavra por que eu preciso do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 12 em diante. Quem gosta de Bíblia? Quem lê a Bíblia? Capítulo 8, versículo 12 em diante. Vamos ler um pouquinho. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados homens e mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe, e ele ficava extasiado com os sinais que aconteciam, praticados por Filipe. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Filipe foi a Samaria. E ele então encontra um povo ali, e ele evangelizou o povo. E ele falou de Jesus, e o povo aceitou Jesus. E ele batizou esse povo nas águas. Simão, esse Simão que está falando aqui, era um mágico da área. Simão fazia mágica, Simão vivia de trapaças. E quando Simão vê a pregação de Filipe, a pregação toca, e Simão também se entrega a Jesus. Mas aí os apóstolos, no versículo seguinte, versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram então Pedro e João. E Pedro e João vai com uma missão. Chamaram Pedro e João e disseram assim, Pedro e João, Filipe evangelizou lá em Samaria, um povo aceitou Jesus, um povo foi batizado, estamos enviando vocês com uma missão. Qual era a missão de Pedro e João? Vamos ver aqui. Diz assim, os quais descendo para lá, oraram para que eles recebessem quem? Quem? Presta atenção, meu amado. Nós lemos aqui no texto, após a ressurreição, que essas pessoas haviam aceitado Jesus e haviam descido nas águas. Mas foi enviado Pedro e João para que eles recebessem quem? Então dentro desse texto eu posso ver que eles não haviam recebido o Espírito Santo ainda. Está aqui, igreja. Eles aceitaram Jesus,
Eles foram batizados nas águas, mas Pedro e João foi para que eles recebessem diga forte esse nome. Diga: Espírito Santo, me enche hoje. Revela para mim a tua palavra. Descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam somente sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Simão, o mágico, que fazia trapaça, que fazia mágica, de repente ele olha e fala assim: cara, eu tenho que fazer mágica para acontecer, mas o que esses camaradas estão fazendo aqui não é mágica não, a coisa é real. Então Simão, agora na continuação do texto, oferece dinheiro para Pedro e João e diz assim: eu pago para que vocês me dêem desse poder, para que eu possa colocar a mão sobre as pessoas e eles recebam isso. Porque Simão já visou um negócio: eu quero ganhar isso aqui para me comer, para mim poder ter um ganho de vida aqui. E eles disseram a Simão, olha, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também esse poder, para que eu ponha também as mãos sobre as pessoas e as recebo. Pedro disse, porém Pedro respondeu: o teu dinheiro seja para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O dom de Deus não se compra com dinheiro, o dom de Deus não se compra com amizade, o dom de Deus se compra com o Senhor, com a fidelidade. O dom de Deus se compra com perseverança, o dom de Deus se compra com humildade na presença dele. Eles receberam o Espírito Santo após aceitarem Jesus e após serem batizados. Eu tenho inúmeros textos, mas vamos passar mais alguma coisa. E vamos usar o livro de Atos, 10:44 de Atos. 10:44. E diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro e admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando o quê? Em línguas, e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água? Porventura pode alguém recusar o batismo nas águas para estas pessoas? Porque Pedro não queria batizar gentil, Pedro queria batizar só os judeus. E agora Deus está ministrando Pedro e dizendo: não, Pedro, eu não vim só para os judeus, eu vim também para os gentios, eu vim para aquele povo que mora lá em Sorocaba, eu vim para essa cidade, eu vim para o estado de São Paulo, eu vim para os bruxos, para as feiticeiras, eu vim para as prostitutas, eu vim para os ladrões, eu vim para todo aquele que ouvir a minha palavra. E ele então começa a olhar aquelas pessoas que começam a ser batizadas com o Espírito Santo. Pastor, uma pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Pode, está aqui no texto. E ele agora diz: olha, eu não vou negar o batismo a eles, porque eles receberam do céu. Presta atenção, capítulo 11, versículo 15 a 17. De Atos, capítulo 11, versículo 15 a 17. Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós lá no princípio, no capítulo 2 de Atos. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o... João, o homem, batizou com água, mas vós sereis batizados com o... Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Há uma luta na igreja contra o Espírito Santo. Se você quer saber aonde está a tua vitória, por isso eu falei para vocês, eu só tenho uma noite aqui, e essa noite tem que mudar a tua vida, e eu quero apresentar para vocês: você não vai conseguir vitória sem o Espírito Santo. Primeiro nós vamos entender por que nós precisamos do Espírito Santo. Primeiro nós vamos entender que nós precisamos dele, e que ele é a arma que vai fazer a diferença na minha vida cristã. Ele é a arma que vai fazer a diferença no meu relacionamento. Há dois espíritos terríveis no Brasil.
Nós viajamos o mundo todo, então nós vemos que tipo de espírito habita nas regiões. O espírito que habita nesse Brasil é o espírito do intelectualismo, é um deles. O segundo espírito é o espírito da religiosidade. Não precisa ter poder, precisa falar bonito, precisa ter uma boa oratória, e o povo cede. Deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra de Deus tem que ser demonstrada. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus que faz a diferença tem poder. Eu posso vir aqui com palavras bonitas e não acontecer nada, mas se eu vier movido pelo Espírito Santo e não movido pelo conhecimento do Joshua, eu venho vazio de mim mesmo, mas cheio dele. Então vai fazer uma diferença na tua vida. E o espírito de intelectualismo hoje, livros, graças a Deus pela Bíblia do pastor Lincoln. Cuidado com as Bíblias que você lê, porque as Bíblias estão trazendo explicação contra o Espírito Santo. Pregadores estão se levantando contra o Espírito Santo. Não precisa falar em línguas, não precisa se mover no Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você quiser adotar uma vida de milagres na tua vida, você vai adotar o que eu vou te ensinar hoje. E eu vou garantir para você, pastor vai me ligar daqui 30 dias e vai dizer: algo aconteceu aqui. Atos capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou: receberam porventura o Espírito Santo quando vocês aceitaram a Jesus, quando vocês creram? A pergunta de Paulo foi essa. Ele chegou no local onde ele sabia que as pessoas haviam aceitado Jesus. Então ele pergunta assim, receberam o Espírito Santo quando vocês aceitaram Jesus? Veja a resposta deles. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar nesse tal Espírito Santo. A gente não ouviu falar nada. E aí então ele diz assim, então Paulo pergunta: mas foram batizados no que então? E eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao total uns 12 homens. Por quê que é tão contra o Espírito Santo as igrejas hoje? Por que que tantas pessoas têm se levantado contra o Espírito Santo? Por que que eu e você? Tem algum crente aqui com mais de 20 anos? Há 20 anos atrás, a igreja era diferente nessa área. A igreja orava, a igreja falava em línguas, e a igreja, por mais que religiosa fosse, vivia milagres sobrenaturais. Mas nós entramos numa geração que diz: não, isso aí é muito fanático. Fala não, dá licença aqui. É assim, não é? Eu fui criado na igreja, eu cresci num lar cristão. Eu desejava tanto o Espírito Santo, porque naquela época se pregava sobre o batismo com o Espírito Santo, de um jeito que nós ficávamos desejosos de receber. E quando eu tinha 11 anos, eu pedi para ser batizado nas águas. O pastor Edmundo, da igreja de Curitiba, falou assim: eu não posso batizar, porque a Assembleia de Deus, ela tem, a minha criação, a Assembleia de Deus, eles só podem batizar depois dos 12. E eu disse: mas eu quero ser batizado. E houve então uma manhã missionária em Santa Inês, numa outra cidade. E eu pedi à minha mãe, eu peguei a minha bicicleta, eu falei: mãe, a senhora pode me levar? Ela disse: eu não posso. Eu digo: deixa eu ir com a bicicleta. Filho, a rodovia é perigoso. Eu digo: mãe, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Você sabe quantas vezes eu fui na frente para receber o batismo com o Espírito Santo? Talvez mais de 200 vezes. Eu vinha na frente, mas não recebia. Mas nada me parava, porque eu sabia que eu tinha que ser batizado com o Espírito Santo.
Eu queria aquilo. E nessa manhã missionária, eles pregaram naquele lugar, eles falaram a palavra, e eu estava interessado no final do culto, porque falaram que no final do culto iam orar por batismo com o Espírito Santo. E no final do culto o pastor falou: venham as pessoas, e começou a reunir as pessoas em frente ao altar, e eu estava ali no meio, 12 anos, ainda não tinha 12 anos ainda, eu estava ali no meio. E então começa, bum, pá, vou batizado. E eu olhava, Jesus já começou, 2, 3, e eu ali buscando, pedindo, Pai, e foi 30, 35, 40, e eu digo não, e o pastor já dizendo, temos que fechar, já passou do horário. Eu digo, Pai, por favor, já é a 201 vez já, por favor. Eu vim de bicicletinha, Pai. 43, os irmãos já falando em fechar, e eu desesperado. 44, o Senhor me visitou. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, tudo na minha vida mudou. Eu não parei naquele encontro. Eu digo aos jovens hoje, nós recebemos muitos jovens drogados. Eu digo, não tem nada que possa comparar a você extasiado, cheio da presença de Deus. Não existe droga que vai dar aquele prazer na tua vida. Não existe nada que venha trazer mais alegria no teu coração de você estar cheio do Espírito Santo. Abra comigo 1 Coríntios. Por que, pastor, que eu tenho que falar em língua? Eu já aprendi que eu tenho que ser batizado. Eu já aprendi que eu tenho que buscar o batismo. Eu já sou batizado. Então agora, por que que eu tenho que falar? O que que eu ganho com isso? O que que acontece comigo quando eu estou falando em línguas? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 2, 14, 2. Quem fala em línguas, não fala a homens, mas fala a... E que tipo de palavra que você está falando? Mistérios divinos. Quando você está falando em línguas, você não está falando com a tua esposa, nem com o teu esposo, nem com o teu vizinho, nem com o teu amigo. Você está falando com... E quando você está falando, você está sendo revelado mistérios a você. Você está falando mistérios com o Senhor. Mistérios do céu são revelados. Eu tenho experiência de coisas do meu filho. Eu tenho experiências de investimento falando em línguas e recebendo os mistérios do Senhor. Proféticos, situações proféticas que Deus mostra. Falando em línguas. Quando eu estou falando em línguas, eu estou falando com o Senhor. Quem gosta de falar com o Senhor? Agora imagina você estar falando em mistério com Ele. Eu tenho experiências demais, amados. Eu tenho experiência de estar na presença, no altar, no céu, de arrebatamento. Eu tenho experiências, e eu vou dizer para você uma coisa. Quando você começa a falar com o Senhor, e Ele começa a revelar para você, você fala, e quando você vem, a pessoa fala assim, mas como é que você sabia de tudo isso? Ele me falou. Quem fala em línguas, eu preciso falar em línguas para ouvir os mistérios do Senhor. Está aqui, igreja? Versículo 4. Quando eu falo em línguas, por que eu falo, pastor? Porque quando eu falo, estou sendo edificado. Quando eu estou falando em línguas, Deus está me edificando. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quando eu viajo, principalmente quando eu viajo para casa, as pessoas vão me buscar e me levam nos hospitais. E às vezes me pegam no meio. Eu estava no meio de um churrasco ali com os meus primos. Pastor, aconteceu uma situação. Uma menina de 9 anos acabou de ter um acidente ali. E a coisa está trágica. O senhor tem que vir comigo. Eu digo, vamos lá. Mas eu estava num ambiente com eles ali brincando, rindo. Eu entrei no carro e comecei a falar em línguas. Ele olhou para mim e eu falei, estou me edificando. Que eu quero chegar lá igual uma bomba explodindo. Pá! As pessoas que mudaram a história no Evangelho foram pessoas que aprenderam o que eu estou ensinando para vocês. As pessoas que estão mudando. E se você quiser mudar a história nessa última geração, você precisa entender: quanto mais você se edificar, quanto mais você saber dos mistérios, mais você vai fazer a diferença. Nós andamos na rua e é tentação para tudo quanto é lado, é verdade ou não é? Nossos jovens sofrem hoje porque a internet é aberta, liberal, tudo pode. Crianças,
Pastor, como lida com isso? Você está andando na rua, quando o diabo já tentar, começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas, começa a se edificar. Diga, fora de mim, eu estou na presença. Deixa eu falar uns mistérios aqui. Porque quando eu entro no Espírito, a minha carne vai te ceder. Está aqui, igreja? Estão me ouvindo, não? Quantos estão me ouvindo? Paulo ensinando esse texto, ele quer colocar ordem na igreja. Por quê? Porque os irmãos estavam naquela de status. Então um irmão ia cumprimentar o outro, e ele já ia assim, então Paulo está dizendo, peraí, irmão, isso não é status não, precisa ordem. Você fala em línguas, você se edifica. Você precisa aprender a ter ordem nas coisas. Não é falar para o teu vizinho, não é falar para o outro do lado, mas você precisa ter ordem, mas você precisa falar. E no versículo 18 ele faz um desafio à igreja. Ele fala, eu estou ensinando sobre isso, mas deixa eu deixar claro, eu falo em língua mais do que vocês. Ele fala isso no versículo 18. E no penúltimo versículo, ele diz, por favor, amados, pastores, líderes, pastores que estejam ouvindo essa transmissão, no último versículo desse capítulo, diz, não proíbam o povo de falar em línguas. Coisa para você, meu amado, a diferença do teu cristianismo está em falar em línguas. Por que eu tenho que falar em línguas, pastor? Quantos quer ver uma explosão, uma diferença, um mês de diferença na tua casa? Vou fazer algo aqui diferente aqui. Quantos homens de negócio nós temos aqui? Pode levantar que eu não vou pedir oferta não. Quantos empresários? Coloca de pé, todos os empresários. Não importa o tamanho da tua companhia, se coloca de pé. Vou te ensinar algo aqui agora. Você sabia que Deus quer te prosperar? Você sabia que Deus quer enriquecer alguns de vocês? Não por você, mas pelo reino de Deus. Quantos sabem disso? Mas o diabo não quer. Então existem coisas na tua companhia, funcionários, situações a serem resolvidas, que por maior conhecimento e administrador que você seja, só se você ouvir os mistérios de Deus. Então eu vou te ensinar algo. Chega na tua companhia, se ela abre às 7, vai às 6 para a companhia, e das 6 às 7 fecha as portas. Coloca uma música, um sonzinho ambiente, um toque de adoração, alguma coisa suave, e comece a orar em línguas 1 hora antes de iniciar a abertura da companhia. Me falta vocabulário às vezes no português, perdão. Faça isso durante uma semana. E se algum funcionário sair, não te preocupa, Deus está limpando. Se algum cliente vir e dizer assim, eu estou cancelando isso aqui, não te preocupa, porque está vindo outro maior. Mas eu quero dizer para você, durante essa semana eu estou lançando um desafio na vida de vocês. Você vai levantar 1 hora, 5 dias, durante uma semana, e você vai fazer esse teste. Se não mudar, eu mudo o meu chamado pastoral aqui, porque eu sei o que eu estou falando. Você entra dentro dessa companhia, fechadinho, sozinho, e ore 1 hora em línguas. Mas ore, meu amado. Como é que se ora em línguas, pastor? Mas, pastor, lá não está naquele ambiente, não tem um irmão tocando, não está aquele ambiente. Meu irmão, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, não é ele que vai vir chacoalhar a minha língua para me falar em línguas, não. Eu falo onde eu quiser. Eu falo aqui, falo andando no carro, falo na rua, eu falo onde eu quiser. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Está aqui, igreja. O que eu preciso para falar em língua? Eu preciso de uma decisão. Eu vou orar em língua agora. Vamos dizer que eu vou orar. Deixa eu usar alguém aqui. Vamos fazer o seguinte. Posso te usar, meu filho? Vem cá, vem cá. Dá mais um. Então, quero ver aqui. Qual é o mais jovem empresário aqui? Vem cá, vem cá. Como é o nome da tua companhia? Distribuidora Águia. Distribuidora Águia. Águia, nome abençoado. Menfer. Quando você chegar lá, você tem funcionários. Escreve a lista de funcionários. Você tem contratos. Pega os nomes dos contratos.
e você começa a orar. Você pode começar no teu português. Diga: Pai, eu apresento aqui todos os nomes. Eu apresento a Menfer, eu apresento a Águia, eu apresento, Senhor, essas companhias, eu apresento, Senhor, os meus funcionários. E agora, Senhor, nessa oração eu estou orando por essa companhia. Tudo que estiver oculto, tudo que estiver fora do lugar, tudo que estiver bloqueando a tua bênção de entrar nesse lugar, agora nessa oração vai fazer efeito. E então você começa a orar em línguas. A língua que Deus colocou na tua vida, a língua que Deus deu para você. Eu tenho uma, você tem outra, você tem outra. Nós somos diferentes, amados. Está aqui, igreja? Você tem filhos? Tenho. Como é o nome? Lorena. Lorena? Tem. André e Adriele. Vou orar pelos meus filhos. Pai, meus filhos estão dormindo. Muitas vezes eu chego em casa, coloco a mão. Pai, abençoa a vida do Joshua, do David. E na minha oração, a minha mente vai entendendo o que é que eu estou fazendo ali naquela oração. E eu então começo a ver. Eu estava orando pelo Joshua e Deus me mostrou para mim, meu filho maior, situações na escola. E eu cheguei para ele e falei: Joshua, está acontecendo isso na escola? Ele falou: pai, quem te falou? Porque isso ninguém sabe. Eu falei: ninguém sabe, vírgula, ele sabe, e ele fala para o pai. Vai orar pela tua esposa, coloca a mão sobre ela e ore. Meu amado, se você estiver numa situação difícil e estiver num lugar difícil, se você quiser orar em voz, entra dentro do banheiro e começa a orar. Pastor, não, isso é uma loucura. Eu digo: os crentes vão chamar de louco mesmo. Está aqui, igreja. Pais de família orando pela família, esposa orando pelo esposo, filhos orando pelo pai, igreja orando pelo crescimento da igreja. A igreja que ora em línguas ninguém segura. Quantas horas, pastor, você passa orando em língua? Eu estava em férias e Deus tocou no meu coração. Nós estávamos em vacation na neve, esquiando, para esquiar, numa montanha, numa cabana. E o Senhor tocou no meu coração. E eu entrei dentro de um quarto, todo mundo estava dormindo, 2h30 orando em línguas, e Deus começou a mostrar o que ia acontecer no outro dia, em línguas. Meu amado, eu vou te dar o que eu estou te falando vai te trazer uma experiência de modificar toda a tua vida. Você vai ver a diferença. Eu vou dizer uma coisa também, pastor: a igreja vai ficar bem mais explosiva, porque há um movimento. E o crente, quando está em vitória, ele já chega em vitória. Quantos solteiros nós temos aqui? Você acha que Deus não quer que você case, que você encontre a pessoa certa? Ore em línguas pelo teu casamento. Ore em línguas pelo teu futuro. Está aqui, igreja. Jesus orava no Espírito, Jesus orava em línguas. Quando Jesus foi separar os 12, Jesus antes passou uma noite orando. Sabe como é que eu comprei minha companhia? 3 dias jejuando, 3 dias trancado no meu quarto. Falei para minha esposa: não vou atender telefone, não vou falar com ninguém. Tranquei a porta, só eu e o Senhor. No dia que eu fui ter a reunião com as pessoas, eles me pediram um valor achando que eu tinha dinheiro. Irmãos, eu não tinha. E o Espírito Santo falou assim para mim: pode fechar o negócio que eu vou trazer o dinheiro para você. Eu falei: agora eu fiquei louco. E para fazer uma história longa, curta, no outro dia, eu falei para o Espírito Santo, falou, me deu a hora exata, avisa que você vai levar o dinheiro para eles, 12:00. Eu falei: Senhor, estou louco, isso é muito dinheiro. Tem 1 ano de América, eu não tenho esse dinheiro não. As pessoas olham hoje: pastor, mas o senhor teve padrinho. Não tive padrinho não, irmão, eu tive ele. Está aqui, igreja. E o Senhor falou para mim: 12:00. Eu falei: amém. Eu vou entrar nesse negócio. Eu tinha saído do jejum, então eu estava escutando tudo. 3 dias de jejum, separado. Morre, pastor? Não morre não, meu amado. Está aqui, igreja. Mortifica a carne o jejum. E o Espírito Santo falou comigo: até amanhã 12:00 você vai dar o dinheiro para eles. Eu falei: amém, vamos lá. E eu então achei: agora eu vou chegar em casa, o dinheiro vai estar lá esperando. Não, nada. Sabe quanto que o dinheiro chegou? 11h do outro dia. Uma pessoa, patroa da minha esposa, chegou para minha esposa e falou assim: eu estou vendo você nervosa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E a minha esposa não sabia explicar ali o que era. E ela falou assim: conta para mim, você está querendo me deixar? Essa mulher perguntando para ela, falou: não tem nada a ver com você não. Tem a ver que meu esposo fez uma compra ontem, eu não sei, eu acho que ele... o que ele comprou? Comprou uma companhia, qual o valor? X. E o que você está preocupado? É que ele não tem o dinheiro. Tá bom.
Leva para ele. Estou falando coisa minha, testemunha, eu vi, eu vivi. Está aqui, igreja. Quando eu fui tirar o visto para ir para a América, sou de Curitiba, quando eu fui tirar o visto para ir para a América, eu entrei dentro de uma, como é que é esse negócio de imobiliária? Não, como é que é? Agência de turismo? Eu entrei dentro da agência de turismo, o moço perguntou para mim, o que você quer? Eu falei, eu queria tirar o visto para a América. Ele deu risada para mim e falou, esquece, cara, tu nunca vai chegar lá. Está aqui, igreja. Quem te dá tudo é o Espírito Santo. Eu quero convidar a todos que se colocam de pé. Eu quero convidar que você que deixa a sua Bíblia do lado. Obrigado, meu filho. Deus abençoe a Águia, o quê? Águia Distribuidora. Deus abençoe a Memphis. Móveis. Amém? Levanta o nome, os empresários. Levanta aí a tua mão. Fala o nome da tua companhia aí, fala ela. Deus abençoe no nome de Jesus a todos esses nomes de companhias que estão sendo mencionadas. Eu profetizo 60% de aumento nesse ganho ainda esse ano em nome de Jesus. Eu sou profeta, amados. Para você investir no reino. Eu profetizo multiplicação. A multiplicação do dobro sobre esta casa, pastor. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que a multiplicação do dobro é amanhã o dobro, depois da manhã o dobro, depois da manhã o dobro. Essa é a multiplicação que eu profetizo. E outra coisa que eu profetizo sobre esta casa no Espírito. Quem está pronto para receber? Presta bem atenção no antes, ok? Todo versículo tem um antes, ok? Aqueles que estiverem fiéis ao Senhor nesta casa, aqueles que estiverem fiel ao Senhor, eu profetizo, nem Covid-19, nem Covid-Delta, nem Covid disso, daquilo, vai levar a tua vida. Eu expulso a morte deste lugar, em nome de Jesus. Não vai chegar na tua casa. Se tiver alguém na casa, pastor, se tiver em obediência, e o inimigo começar a querer te assustar, você vai lembrar, aquele profeta louco passou lá e falou que não vai não. Então sai daqui, espírito de enfermidade, amém? Quantos estão decididos a orar em línguas? Primeiro, quem não é batizado, não fica com vergonha não, amados. Talvez, eu vim aqui talvez para isso. Quantos jovens estão aqui hoje, pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo? Vem à frente para mim, vem à frente. Venha, não tenha vergonha. Eu queria, não sei se o grupo do louvor está aí. O grupo do louvor está aí, pastor? Pode subir o grupo do louvor? Eu poderia vir aqui fazer um reteté e não mudar nada na tua vida, mas o que eu estou interessado é deixar algo que mude a tua história. Milagres acontecem no batismo com o Espírito Santo, viu? Estava em Bauru, pastor. Estava em Bauru e orei por batismo com o Espírito Santo. A pastora falou, pastor, ore por batismo com o Espírito Santo na nossa casa. E eu estava orando e uma pessoa subiu correndo e começou a falar comigo. Pastor, olha aqui. Ele batia na perna, a calça dele arregaçada, e ele batia, olha aqui, pastor. E eu estou olhando, não estava vendo nada. Eu disse, estou vendo, irmão, o que está acontecendo aí? É uma perna. E ele falou, e os irmãos em volta falaram assim, pastor, esse homem teve um acidente, a platina era exposta, desapareceu a platina e o osso está no lugar. Ninguém orou por cura, no batismo com o Espírito Santo. Aqui pertinho em Bauru, né? 4 horas aqui. O que Deus fez lá, faz aqui também. Jovens, busque viver uma vida pura com o Senhor. O diabo entra dentro de um matrimônio e fala para não ter intimidade. O diabo entra no meio do namoro dos jovens que não são casados e fala para ter fornicação. Deixa eu dizer uma coisa para você: viva uma vida autêntica, não se venda. Busque o Espírito Santo para ser cheio no nome de Jesus. Se errar, se apresente, peça perdão, volte na ativa, mas não passe os seus limites, amém? Nós precisamos de um povo que esteja cheio do Espírito Santo.
Todos que estão atrás são batizados com o Espírito Santo? Todos que estão atrás são batizados? Comece a falar em línguas aonde você está, no nome de Jesus. Comecem a adorar a Deus. Feche os teus olhos e comece a adorar a Deus. Fala: Pai, hoje eu quero receber. Fala: Pai, me batiza hoje. Me batiza hoje. Quem está aí atrás, se você está aí atrás e não fala em línguas, corre para frente. Em nome de Jesus. Comece a falar em línguas. Comece a orar em línguas aí atrás. Isso é uma igreja pentecostal. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Pai, desce sobre esse lugar. Os teus filhos te conhecem. Os teus filhos aceitaram a ti. Os teus filhos desceram as águas. Os teus filhos estão aqui para receberem o batismo com o Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, visita este lugar. Visita este lugar. Visita este lugar. Visita esta casa. Desce sobre os teus filhos o Espírito Santo. Desce, desce, desce. Toca sobre eles, enche eles, transborda eles, transborda, 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 transborda. Xerebenderebe, xerebe secou, erabaraba choribias, epastocoma na sol, ebiastai. Eu vou contra a razão, eu vou contra toda a lógica agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo homem natural por terra cai por terra, o homem espiritual se levanta. O robossou. Epata cabra baixou, ebiandade choprepas, ebrada cobrias. Todos falando em língua atrás. Enche essa casa, Pai. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche essa casa. Adore, adore, adore com os teus olhos fechados. Adore, adore, adore a Ele. Feche os teus olhos. Não perca a tua atenção agora. Adore a Ele.